Capítulo 23. Não vou contar exatamente o que aconteceu em seguida, não tudo, pelo menos. Certas coisas são muito particulares, não é? Mas direi apenas que tudo se tornou tão passional e urgente ao voltarmos ao interior do café, que quando dei por mim, o balcão acabou sendo batizado de um modo bastante especial. Eve Flynn, sua assanhada, pensei, enquanto nossas roupas caíam no piso do café. Por uma fração de segundo, a parte sensata do meu cérebro lançou uma indagação. Será que é cedo demais? Estamos precipitando as coisas. Deveríamos passar mais um tempo de mãos dadas? A parte lasciva do meu cérebro descartou imediatamente esta bobagem. Ora, cale a boca, não posso esperar nem mais um segundo. E foi bom demais. Também posso confirmar que minhas fantasias oníricas sobre o som desse homem das cavernas não ficaram muito longe da realidade. E os sanduíches de bacon que ele fez para nós dois depois foram os mais deliciosos que já comi, ainda que eu tenha tido um ataque de riso ao vê-lo usando apenas o avental de chefe. Ele brandiu a espátula para mim ao me ouvir dar risadas. Gordura quente não tem nada de engraçado, disse em tom severo. Desculpa, mas não posso levá-lo a sério quando seu traseiro fica assim de fora, com os cordões do avental pendurados, tornei a rir. Mas é uma bela visão de verdade, saída diretamente de um calendário obsceno. Ele fez pose. O que você acha? Eu poderia me passar por Mr. Outubro? Coloquei um avental e fiz uma pose idiota comparável, mão na cintura, olhando por cima de um dos ombros, com ar sedutor, um dos dedos sobre os lábios. Gostei, disse ele, arqueando uma sobrancelha. Gostei muito, aliás. Sentamos para comer os sanduíches de bacon numa das mesas, ele me envolvendo com um dos braços, eu aninhada nele. Não sei ao certo o que era mais saboroso, o sanduíche ou o Ed. Então, comecei, mas me contive. Já ia entrando naquele clássico papo confeccional, quando a gente começa a contar segredos e intimidades um ao outro, só que no último segundo não tive certeza de que ele ia topar. Talvez ainda não nos conhecêssemos muito bem, apesar de havermos transado minutos antes. Eu não queria quebrar o encanto começando o interrogatório. Então, ele engoliu o último pedaço de seu lanche e apertou meu ombro. Acho melhor eu voltar. A pobre da cadela deve estar querendo saber o que ando fazendo. Senti meus ombros murcharem com a decepção. Tinha me esquecido da Lola, havia presumido que Ed poderia ficar a noite toda, que nos aninharíamos na minha cama. Era óbvio que ele tinha outros planos. Certo. Estou me apaixonando por você, dissera ele lá nas dunas. E as palavras me doeram. Teria sido só um papo para ficar comigo? E agora ia se mandar para casa? Parecia muito mesmo o tipo de comportamento de quem está apaixonado. Pelo jeito eu devia ter ficado na fase dos beijos por mais tempo, em vez de mandar a cautela para o espaço e jogar minha roupa no chão. Que droga! Certo. Concordei tentando soar como se não estivesse chateada. Eu me levantei depressa e com um sacolejo afastei seu braço com rispidez. É isso então. Ocupei-me com a louça. Sentia-me muito bêbada, muito cansada e de repente só queria que ele fosse embora. A gente se vê amanhã. Ele me encarou. E viu o que houve? Por que toda essa irritação? Perguntou segurando meu braço. O jeito de ele me segurar fez meus dedos escorregarem nos pratos, que no instante seguinte espatifaram-se no piso de lajotas com um estardalhaço terrível. Tive vontade de chorar. Estava dando tudo errado. Poxa vida!
Resmunguei entre os dentes, sentindo o pior mau humor de todos os tempos. Eu queria muito poder ficar, disse ele, ainda segurando meu braço, de verdade. Não sou chegado a sexo casual, não sou desses. Gosto mesmo de você, Eve. Achei que havia uma coisa boa acontecendo entre nós e gostaria de ver o que vem depois. O que acontece depois é que tenho que varrer estes pratos quebrados antes que cortemos os pés. Retruquei azeda, ainda sem olhar para ele. Houve uma pausa e senti uma medonha amargura fervilhando dentro de mim. Aí levantei os olhos para ele. Talvez estivesse sendo injusta. Ele realmente parecia sincero, reconhecia a contragosto. Desculpe. Eu disse após um momento, é que estou cansada e... Dei de ombros, tornando a desviar os olhos. E a me sentir vulnerável, não queria parecer carente e grudenta. Queria parecer confiante e ter o controle da situação. Não era fácil, não era fácil. Só que achei que você ia ficar, acabei dizendo carrancuda. Eu adoraria ficar. Eve, eu adoraria, mas outra hora está bem. Aproximou-se, tocou meu rosto e todo o meu corpo tornou a amolecer. Assenti, sentindo-me um pouquinho melhor. Outra hora. Concordei e já fiquei na expectativa. Depois de varrermos tudo e de ele ir embora, subi para me deitar, mas estava tão elétrica com o que havia acabado de acontecer que dormir pareceu impossível. Minha cabeça dava a impressão de ter retrocedido à adolescência e ficava repetindo, meu Deus, de novo e de novo, e foi incrível. Foi difícil resistir a mandar uma mensagem para Amber e lhe contar tudo. Queria muito fazer isto, mas eram 2 da manhã e eu sabia que ela dormia com o celular ao lado da cama, de modo que ia acordá-la. Provavelmente ela iria ficar tão chateada comigo que nem se empolgaria direito. Ninguém sairia ganhando com isso. Em vez disso, mandaria um e-mail, decidi, jogando as cobertas longe e descendo para o térreo. Mandaria uma mensagem longa e picante desafogando tudo, na esperança de interromper o loop de meu Deus, que continuava a soar na minha cabeça. E aí eu dormiria. Com sorte, tendo outro sonho sordidamente obsceno com Ed, para me distrair entre este momento e a hora de soar o despertador. Liguei o computador e preparei uma xícara de chocolate quente, enquanto esperava que ele iniciasse. Abri minha conta do e-mail e já ia pressionando a opção Nova Mensagem, quando algo me chamou a atenção na caixa de entrada. Um e-mail da Amber com Ed como assunto. Nossa, que coincidência! Será que de algum modo ela havia captado telepaticamente nossas aventuras? Abri o e-mail intrigada e então, quando li a mensagem, senti o corpo enrijecer e o coração despencar. O loop de meu Deus parou abruptamente, um novo surgindo em seu lugar. Ai, que droga! Oi, Eve, como vão as coisas? Tentei telefonar mais cedo, mas o telefone tocou sem parar. Estava na farra, madame? E quando é que você vai mandar consertar essa droga de secretária eletrônica, pô? Estamos no século XXI, amiga. Eu tinha a esperança de conversar com você, porque tenho uma coisa séria para contar. Não sei bem como dizer isto, então vou ser direta. Descobri uma coisa horrível sobre o Ed. Eu me lembrei de você ter dito que ele vinha fazendo mistério sobre o restaurante em que trabalhou e agora sei o porquê. Foi uma dessas coincidências. Carla e eu estávamos limpando o estoque da loja e havia uma pilha de jornais velhos que não tinha ido para a reciclagem. Consegui derrubar um balde de água e por isso abri um deles.
para secar o chão e vi uma foto do Ed no jornal. Achei que estava imaginando coisas, mas era ele, com certeza. Acontece que ele foi acusado de agressão uns meses atrás e o restaurante dele faliu. Também descobriram toda a sorte de falcatruas nos documentos, uma grande confusão financeira. Agora ele está falido e parece que a situação está bem ruim. O nome completo dele é Ed Gray. Dê uma olhada no Google para encontrar as notícias. Lamento ser portadora de más notícias, mas realmente achei tudo muito suspeito. É melhor arranjar outro chefe rapidinho. E não se envolva com ele de jeito nenhum. Mudando para um assunto mais animado, eu não pude absorver mais nada. Minha cabeça dava voltas, como se eu tivesse acabado de sair de um passeio de montanha-russa num parque de diversões. Ed, o meu Ed, acusado de agressão, falido, negociações financeiras escusas. Não, eu não podia acreditar. Não queria acreditar. Por favor, não permita que seja verdade. Reclinei-me na cadeira, incapaz de associar essa história chocante ao Ed, que eu havia passado a conhecer. E sim, tudo bem, por quem estava apaixonada. Sem falar em ter mantido relações tórridas com ele no meu café, fazia apenas 2 horas. Eu estava numa espécie de sonho esquisito, era isso. Estava bêbada e cochilando, e minha mente me pregava peças malucas. Eu me belisquei. Ai, tudo bem, então não era um sonho. Eu estava mesmo sentada ali na vida real e tudo aquilo era verdade. Reli todo o e-mail da Amber, mais devagar desta vez para o caso de ter entendido algo errado. As palavras foram exatamente tão feias e chocantes quanto da primeira vez. Droga. Se era verdade, então... Detive-me antes de ir mais longe. Não podia ser verdade. Simplesmente não podia. Os jornais viviam cometendo erros, não é? E talvez a própria Amber houvesse entendido mal. Havia usado o jornal para secar água, afinal. Talvez a água tivesse borrado as letras e a foto. Talvez aquele cara nem fosse o Ed para começo de conversa. Talvez. No entanto, quanto mais eu pensava nas palavras da Amber, mais tinha um medo insidioso de que, a rigor, pudesse haver nelas um fundo de verdade. Detestei ter que admitir, mas os fatos se encaixavam. Ele era genioso, eu mesma vira isso, na hora em que tinha achado que ia socar o Ryan. E toda aquela paranoia, o medo de ser reconhecido pelos fregueses e o modo como se recusar a deixar que tirassem sua foto para o jornal, tudo combinava. Que outra razão um chefe talentoso como Ed teria para fugir para a Cornualha e se esconder por semanas a fio, se não se envergonhasse do que havia acontecido? Lá se ia minha teoria de que ele havia deixado Londres por causa de uma desilusão amorosa. Isso era muito mais complicado. Ai, saco! Eu gemi entrando em desespero. Não era de admirar que ele não quisesse me contar nada sobre seu restaurante. Não era de admirar que não tivesse dado nem mesmo seu sobrenome. Apoiei a cabeça nas mãos. Querendo muito que nada daquilo fosse verdade. Bem, só havia um jeito de descobrir. Abri outra aba no navegador, entrei no Google e hesitei. Senti-me uma covarde por caçá-lo desta maneira na internet. Não deveria apenas ir diretamente até ele e fazer as perguntas, obter as respostas da própria fonte? Sim, é claro que deveria. Seria absolutamente correta esta postura, mas eram 2 da manhã e eu não conseguia esperar mais. Precisava saber de tudo neste exato momento, antes que meu cérebro implodisse. Ed Gray, chefe.
Digitei na barra de busca, detestando-me um pouco por isso. E aí, antes que pudesse mudar de ideia, pressionei Enter. 1 segundo depois, a tela estava cheia de links. Obriguei-me a examiná-los. Havia links para o Guardian, o Times, a BBC News, o Independent, e avistei as palavras falido e conduta violenta. Antes mesmo de chegar à metade da página. Certo, então parecia ser tudo verdade. Essas eram fontes boas, confiáveis. Não era possível que todos aqueles jornalistas houvessem entendido mal a história. Ela estava ali, preto no branco, e o que eu devia fazer? Não se envolva com ele de jeito nenhum. Tinha aconselhado Amber. Bem, era meio tarde para isso, não? Era o meio da madrugada, eu havia bebido litros de vinho e devia rastejar de volta para a cama e apagar, para dar um descanso ao meu cérebro. Mas é óbvio que não ia fazer isso. É óbvio que não descansaria enquanto não houvesse vasculhado obsessivamente cada matéria sobre Ed, catando todos os fatos que fosse possível e me torturando um pouco mais a cada site. Já havia passado das 3 da manhã e meu chocolate quente jazia lá intocado e não mais correspondendo à própria descrição. Eis o que descobri. Ed tinha sido o proprietário de um restaurante do West End chamado Silvers, que servia a moderna culinária britânica com um toque especial, segundo a crítica da Time Out na internet. Sua média no site Top Table era de 4 estrelas. Comida excelente, vamos voltar, escrever um crítico. Agora não, eles não voltariam, pensei com amargura. Além disso tudo, também descobri que Ed havia administrado o restaurante com sua esposa. Sim, sua esposa, Melissa. Embora eles estivessem separados desde os acessos violentos do marido. Saindo da frigideira, dissera a manchete do Sun. Ela havia pedido o divórcio, ele havia decretado falência, em seguida os dois sumiram do mapa. Que história adorável! Que leitura perfeita para a hora de dormir! A única coisa que faltou foi e todos viveram infelizes para sempre. Minha cabeça continuou a girar, tentando entender aquilo tudo. Betty tinha sugerido que havia alguma coisa suspeita a respeito dele, não é? Será que ela sempre soubera? E por que o Ed resolveu se envolver com o meu café para começo de conversa, considerando o que havia acontecido com os Silvers? Seria tudo um golpe complexo, um daqueles grandes golpes que a gente via no seriado Hustle? Um golpe em que ele teria planejado me roubar desde sempre? Seria uma armação contra mim? Não, com certeza não. Não era tão ruim assim na avaliação do caráter, era? Tinha confiado nele, gostado dele. Ele me parecera autêntico, mas, por outro lado, tinha se revelado um criminoso violento. Eu não tinha identificado isso, tinha? Encare a verdade, Eve. Uma vez otária, sempre otária. Desliguei o computador quando minha cabeça começou a doer e subi, para passar o resto da noite me virando, de um lado para outro na cama e tentando não chorar no travesseiro. Devo ter pegado no sono porque acordei com outra ressaca, achando que poderia morrer a qualquer segundo, com uma sede dos infernos e a cabeça latejando. Os acontecimentos da véspera foram rolando na minha mente um após o outro, o que resultou num desespero crescente. Viva! A festa do Jamie. Uau! A transa com Ed. Ai, que droga! Descobri que ele era um vigarista mentiroso, violento e falido. Eu estava com a pior ressaca de todos os tempos e com vontade de não levantar da cama nunca mais. É ótimo estar viva, falei com sarcasmo. E fechei os olhos na esperança de ter imaginado por completo os eventos finais da noite anterior.
Mas não tinha, não é? Nem mesmo minha imaginação maléfica seria capaz de me castigar de forma tão perversa. Com uma reviravolta tão terrível dos acontecimentos, e o pior, me dei conta com um gemido, era que eu teria que confrontar o Ed com o que havia descoberto. Como poderia não fazê-lo? Como poderia fingir que estava tudo bem? Ah, fantástico! O dia já era um desastre completo. E fazia apenas 2 minutos que eu estava acordada. De alguma forma, arrastei-me até o chuveiro, onde esfreguei furiosamente a pele como se pudesse lavar as lembranças de onde Ed havia me tocado, da sensação de seu corpo contra o meu. Não estava funcionando. Na verdade, só pensar nestas coisas fazia aumentar meu desapontamento com o colapso tão rápido de nossa relação. Ah, Ed, por que você tinha que se revelar um homem tão ruim? Pensei desolada, especialmente quando eu pensava que você era tão bom. Não pude engolir o café da manhã. Não sentia o menor entusiasmo pela ideia de passar o dia inteiro servindo comida e bebida. Não sentia entusiasmo por nada, pensando bem, a não ser voltar para o consolo da minha cama e passar vários meses lá. Minha pele estava pálida, manchada e áspera, como um par de botas velhas. Pela primeira vez, considerei seriamente nem abrir o café, apenas pendurar a placa de fechado e barrar a entrada de todos. Aí, imaginei a expressão de desapontamento da Joe se eu fizesse uma coisa dessas. Lembrei-me das palavras gentis que todos tinham dito sobre o café na noite anterior. Lembrei-me de que, no fim das contas, eu era uma mulher de negócios e tinha que encarar o que aconteceu como uma experiência comercial infeliz. Esquecer o romance. Esquecer toda aquela bobagem sentimental. Era tudo um monte de besteira. E mais do que hora de eu me dar conta disso, e eu não tinha feito nada errado nesta atrapalhada. O Ed é que havia tentado me enganar. Eu manteria a cabeça erguida, mandaria o Ed embora e contrataria um dos meus candidatos a chefe para seu lugar. Só uma experiência comercial infeliz. Murmurei para mim mesma quando fui ligar a cafeteira. Acontecia com qualquer um. Eu a superaria com o tempo. Algum dia. Então gelei. Os 2 aventais estavam em cima do balcão, os que Ed e eu tínhamos usado na noite anterior. Mister, como é que eu o tinha chamado? Já não parecia tão engraçado, na verdade me deu vontade de chorar. Peguei os 2 e os enfiei na máquina de lavar da cozinha para tirá-los da minha frente. Bom dia, minha linda! Ouvi a voz e os passos do Ed e enrijeci. Desejei não ter descoberto aquilo tudo na noite anterior. Se eu ainda estivesse no escuro sobre seu passado, poderia ter replicado com um bom dia ou algo igualmente descontraído e sexy. Poderíamos dar uns amassos ali mesmo na cozinha, sorrir um para o outro, sentir felicidade e paixão. Em vez disso, senti-me vazia. Sentia apenas dor, e ela não vinha apenas das toxinas da ressaca. Ele devia ter me contado, pensei arrasada, não devia ter me feito de boba. Bom dia, respondi em voz baixa, fechando a porta da máquina de lavar. Respire fundo, Ivy, vamos acabar logo com isso. Ele parou à porta ao ver meu rosto. Está tudo bem? Perguntou apreensivo. Balancei a cabeça. Não, na verdade não, Ed.
Se é por eu não ter ficado, lamento muito, interrompeu ele. Eu me senti péssimo ontem ao ir embora. Só tenho que cuidar da cachorra por mais uma semana e depois disso vou poder... Não, retruquei cortando sua fala, não é isso. Um silêncio incômodo tomou conta da cozinha. Ah, fez ele confuso, bem o que houve? Você não está arrependida de ontem, está? Ontem, está? Não, bem, não, enfim, não me arrependo de ter transado com você. Ele se retraiu como se não tivesse gostado do que eu disse, azar o dele. Agora a coisa ia ficar séria. Ivy, você está parecendo fria mesmo. O que houve? Não estou entendendo. Cruzei os braços. Eu também não entendo, Ed Grey. Respondi cuspindo o seu nome. Não compreendo porque você não me contou sobre sua esposa, ou da falência do seu restaurante, nem de você ter sido acusada de agressão. Não entendo nada disso. Houve um silêncio terrível, latejante, quando acabei de falar. Ele pareceu horrorizado. E meu coração partiu-se um pouco, mas então era verdade. Apesar de ter visto todas as reportagens e as fotografias dele na internet com meus próprios olhos, ainda havia um pedacinho de mim que tinha esperado que não fosse verdade. Errou de novo, Ivy. Como foi que quando é que sua voz foi se extinguindo e ele baixou a cabeça. Eu nunca o tinha visto tão inseguro, tão abatido. Não é o que você está pensando, disse após um momento. É mesmo? Retruquei. A questão, Ed, é que não sei o que pensar. Respirei fundo, já detestando ter esta conversa. Eu gostei de você, gostei mesmo. Achei que você era uma boa pessoa, mas agora que vi tudo aquilo na internet, Ele levantou repentinamente os olhos. O que você quer dizer? Foi minha vez de hesitar ao ver o brilho defensivo e quase raivoso em seus olhos. Eu não conseguia dormir ontem à noite, por isso abri meu e-mail. Comecei resolvendo não acrescentar a parte sobre querer escrever um e-mail piegas com fofocas sobre ele. Minha amiga Amber me mandou uma mensagem dizendo ter visto uma matéria sobre você nos jornais e... A essa altura ele estava irritado, os dentes cerrados e o corpo tenso, como que prestes a ter um acesso de raiva. Ah, sei. Deixe-me adivinhar. Você resolveu fazer um trabalho de detetive, não foi? Fez umas buscas no Google e achou umas fofocas interessantes. Deu um murro na bancada e eu recuei um passo, lembrando das alegações de agressão e me sentindo acuada. Uau! Isso é ótimo! Fico muito contente por você ter feito isso. Já tirou suas conclusões a meu respeito, não é? Está tudo ali, preto no branco, então deve ser tudo verdade. Pare de gritar comigo, falei. Sim, está certo, fiz buscas sobre você e... Ainda bem que fiz isso. Você ia me contar alguma dessas coisas ou ia só continuar me tratando feito um idiota, uma idiota? Houve um momento de silêncio. Comecei a achar que ele ia concordar que sim, tinha planejado me enrolar feito uma idiota quando ele balançou a cabeça. De que adianta? Resmungou amargurado. Não vai fazer diferença. Precipitou-se para a porta e eu fiquei olhando, enquanto minha mente levava um segundo para entender. Espere, o que está fazendo? Chamei. Aonde você vai? Aonde você acha que vou? Gritou virando para trás. Não posso ficar aqui. Se você acredita naquela droga toda. Parou junto à porta e me lançou um olhar frio, como se me odiasse. Eu me demito. E com isso saiu do café enquanto eu o fitava de queixo caído. Certo. E agora? Eu tinha acabado de perder meu chefe, assim como todo o resto. Pus uma das mãos no rosto atordoada. Bem, parecia que sim.
E de verdade, o que eu estava esperando que ele dissesse: ops, você me pegou no flagra, mas isso não muda nada, muda? Não foi exatamente uma surpresa que ele se pusesse na defensiva e fosse embora. Eu teria feito o mesmo, se alguém houvesse acabado de descobrir que eu era uma criminosa mentirosa e violenta. Senti certo mal-estar quando estas palavras me vieram à cabeça, porque ainda não podia propriamente aplicá-las ao Ed, em nenhum sentido real. Ele não é uma pessoa ruim. Sempre fora tão charmoso. Mas não chegou realmente a negar nada, não é? Assinalou meu cérebro muito prestativo. Não pareceu ter pressa em contar seu lado da história. Isso é que era ser esquivo. Isso é que era agir como culpado. Soltei um gemido e fui preparar um expresso para mim. Expresso triplo. Precisava de alguma coisa que me sacudisse, me tirasse de mim mesma. Desse um choque em meu corpo, para fazê-lo lembrar que estava acordado e precisava funcionar direito. Uma coisa era certa, com aquela discussão ainda em mente sem um cozinheiro, aquele ia ser um dia difícil para mim. A porta se abriu e eu me virei esperançosa. Seria o Ed voltando para consertar as coisas e se explicar? Não, eram Rachel e Leah, ambas num clima irritantemente animado e sem ressaca. Bom dia, falei tentando esconder minha decepção. Oi, Ivy, responderam em coro. Apanhei-me dando uma rápida olhadela no balcão, pois de repente a consciência pesada me atormentou, com a ideia de que eu poderia ter deixado minha calcinha por ali. Parecia bem limpo, mas eu ia me certificar de dar uma boa esfregada quando tivesse chance. Querem café? Perguntei, me lembrando dos bons modos. Preparei cafés para nós três, depois mostrei os macetes a Leah. Acho que o Ed não vem hoje, então vou ligar para uma agência de empregos temporários, para ver se podemos encontrar alguém para cobrir o turno dele. Fui inventando enquanto falava. Mas, caso contrário, talvez eu tenha que ir para a cozinha preparar o almoço, está bem? Mas a Rachel vai ajudar você, então vamos ver como ficamos. Vamos levar na conversa, em outras palavras, pensei comigo mesma, amarga. Se bem que ficar sozinha na cozinha teria certo atrativo, eu tinha que admitir. Nem metade do atrativo de quando o Ed estava lá, preparando os pratos. Porém, ao menos eu não teria que manter um sorriso enquanto servia os fregueses o dia inteiro. Ao menos poderia manter a cabeça baixa e ficar nos bastidores. É claro que isso significava que eu teria que fazer todos os pratos, como entendi uma fração de segundo depois. Não estava certa de que aguentaria o cheiro de ovos e bacon, fritando sem vomitar por toda parte. Não tive sorte com nenhuma das agências que tentei. Talvez eu possa arranjar alguém amanhã. Foi a melhor oferta que recebi. Sim, por favor, respondi, cansada, embora tivesse a secreta esperança de que as coisas não chegassem a isso. Ed certamente voltaria e resolveríamos nossos problemas, não é? O som da porta do café se abrindo interrompeu meus pensamentos. E saí depressa do escritório, torcendo para que fosse o Ed reaparecendo, graças à força da minha telepatia. Eu não estava falando sério, desculpe ter saído e largado você aqui. O mínimo que posso fazer é explicar. Não era o Ed. Mesmo assim, ao menos foi a segunda melhor coisa, Phoebe. Veio sozinha com um ar bastante inseguro. Usava uma blusinha caqui sem mangas, saia jeans e tênis Converse, cheio de purpurina, nenhum dos quais reconheci.
Os pais deviam tê-los trazido para ela. Oi, falei me aproximando dela, você está bem? Que bom que veio, eu ficaria triste se você voltasse para Londres sem se despedir. Dei-lhe um abraço apertado, emocionando-me, ao pensar na partida dela. Seu cabelo estava brilhante e macio e ela cheirava shampoo e perfume. Todos os traços de rata de praia haviam sumido. Quem entrou no meu café naquele dia foi uma garota da cidade. Tudo bem, respondeu ela, tivemos uma conversa. As coisas estão bem. Tem certeza? Espero não ter dito que não devia ontem. Eu só não queria que eles brigassem com você. Mas peço desculpas se eu tiver dificultado as coisas. Tudo bem. Uma covinha apareceu no seu rosto quando ela sorriu. Na verdade, eu meio que gostei de você ter dado uma bronca nos dois. Foi um barato. Ai, droga, eu gemi. Eu não pretendia dar uma bronca. Só queria defender você. Dei de ombros. Você é uma pessoa que vale a pena defender, Phoebes. Só isso. Obrigada e obrigada também por todo o resto. Gostei muito mesmo de ficar aqui com você. Não foi nada, adorei ter você aqui. Senti que ia me preparando para chorar. Nunca fui boa em despedidas e não suma, viu? Se precisar de um emprego depois de terminar as provas no próximo verão e quiser passar um tempo na Cornualha, sabe onde me encontrar. Você é sempre bem-vinda. Phoebe tornou a me envolver em outro abraço e senti um nó enorme na garganta. Obrigada, disse, o rosto enfiado no meu ombro. Cuide-se, respondi, minha voz soando embargada. Rachel se aproximou e também se despediu e depois Phoebe pôs a cabeça na cozinha. Ué, cadê o Ed? Perguntou surpresa, não veio hoje? Forcei um sorriso alegre e disse com ar displicente. Ele não vem trabalhar hoje. Eu digo a ele que você veio se despedir. Isto é, se eu voltar a vê-lo um dia. Quando Phoebe foi embora, eu me retirei furtivamente para a cozinha, onde preparei uma xícara grande de chá e desejei que as coisas não precisassem mudar. Minha vida inteira estiver em constante mudança nos últimos meses, era exaustivo. 2 sanduíches de bacon, Eve, disse Rachel irrompendo porta adentro e prendendo um pedido no espeto, um branco, um integral. Pisquei para afastar as lágrimas que espreitavam nos cantos de meus olhos. Saindo, respondi, ligando a grelha, tirando algumas fatias da embalagem e procurando me impedir de pensar na Phoebe e no Ed e em todas as outras coisas que estavam me entristecendo. A questão, como a parte racional do meu cérebro insistia em assinalar, era que eu viria a saber do passado suspeito do Ed em algum momento. Não era algo que se pudesse esconder para sempre. E talvez, apesar do tanto que as coisas parecessem terríveis agora, talvez fosse melhor assim. Eu havia descoberto, estava lidando com isso, o choque e o sofrimento que atenuariam em algum momento, e todos seguiríamos em frente. Melhor saber agora, antes que eu estivesse realmente envolvida, certo? Um bacon com ovo no pão branco e 2 torradas de pão integral para a viagem, disse Léa, entrando com outro pedido. Um misto quente no pão branco para a viagem, acrescentou Rachel 2 segundos depois. Tudo bem. Agora eu estava oficialmente ocupada demais para pensar no Ed. Ou em qualquer outra coisa. E isso era bom. Preparei os pedidos no piloto automático.
procurando não ter ânsia de vômito. E maravilha das maravilhas, eles realmente ficaram com um aspecto comestível e nem pus fogo na cozinha. Não conseguiria fazer nenhum novo pastel de forno. Conhecia meus limites. Mas haviam sobrado alguns da véspera e isso teria que bastar. Eu tinha feito um longo percurso em minhas poucas semanas como dona do Praia Café, disse a mim mesma, virando o bacon com um estilo muito profissional. Quem se importava com Ed, afinal? Aquele foi um dos dias mais estressantes que já tivera no café. Por mais que tentasse, não conseguia deixar de esperar que o Ed aparecesse e pudéssemos resolver as coisas, mas, na metade do dia, a dura realidade tinha se instalado e eu havia desistido de que ele desse as caras. Todos os pastéis de forno tinham sido vendidos à 1 da tarde. E fiquei totalmente estressada com todos os pedidos de sanduíches, especialmente porque acabaram a maionese de ovos, a maionese de atum e o frango ao pesto, em rápida sucessão, e tive que preparar às pressas outras porções. O dia estava quente e úmido e a cozinha estava abafada e pegajosa, e em alguns momentos tivemos clientes fazendo fila do lado de fora. Apesar dos esforços de Rachel, Leah era ótima, porém, como seria inevitável, um pouco mais lenta, já que era o seu primeiro dia. Depois das 5, quando acabamos a limpeza e Rachel e Leah foram embora, eu me sentei em uma das mesas e simplesmente caí em prantos. Saiu tudo de uma vez, meu cansaço, meu aborrecimento com a descoberta da véspera, o horror de meu confronto com Ed logo cedo e todo o sofrimento daquela tarde, sem falar nas 3 queimaduras dolorosas de gordura que eu tinha no pulso por fritar ovos a manhã inteira. Ed ficara furioso por eu ter procurado informações sobre ele na internet, mas, sério, o que ele esperava que eu fizesse depois de ter descoberto uma coisa tão terrível a seu respeito? Como eu poderia não ter buscado informações sobre ele depois do e-mail da Amber? E Ed não devia ter mencionado seu passado suspeito a mim, em primeiro lugar? Que trouxa eu tinha sido, deixando que ele entrasse na minha cozinha sem verificar nada a seu respeito. Eu havia ignorado todos os sinais de advertência até ser tarde demais, e agora estava pagando o preço. No entanto, apesar disso tudo, de tudo que eu havia descoberto, era da bondade dele que eu ficava lembrando, de como ele havia me ajudado tanto e tornado o café um lugar melhor, junto comigo. Ele tinha sido um parceiro e um aliado, além de qualquer outra coisa, e isso tornava a sua traição 1000 vezes pior. Como eu poderia algum dia voltar a confiar em alguém? Eu pensara nele o dia inteiro, me perguntando o que estaria fazendo, como se sentia. Estaria fazendo as malas para deixar a Cornualha e se esconder em outro lugar? Será que se sentia encurralado agora que eu havia descoberto a verdade? Torci para que me conhecesse o bastante para não achar que eu começaria a espalhar boatos pelo vilarejo, mas seu jeito de me olhar logo antes de sair do café pisando duro tinha sido de alguém que me odiava. Talvez ele achasse que eu era uma fofoqueira. Talvez já tivesse ido embora. No fundo, eu ainda tinha uma pequena e tênue esperança de que ele fosse aparecer
para conversar. É claro que aquela conversa furiosa não poderia ser a última, não é? Eu teria ido à sua casa se tivesse a mais vaga ideia de onde ele morava, mas, surpresa, seu endereço era mais uma das informações sobre ele de que eu não dispunha, como o fato de ele ter sido casado, etc. Enchi a banheira. Com certeza, pensei, vai ser só eu entrar na banheira para ouvir uma batida na porta lá embaixo e será ele. Entrei na banheira, preparada para pular fora dela num instante e correr de hobby para a porta da frente. Não houve batida alguma. Depois apliquei no cabelo um creme de hidratação. Vesti um pijama aconchegante e me acomodei no sofá da sala, diante da novela Coronation Street. Com certeza, pensei, se eu estiver sentada aqui, com uma toalha enrolada na cabeça, ele vai bater a porta e me verá neste estado deplorável. Esperei. Até diminuí um pouco o volume da televisão, para não perder nenhuma batida na porta. Não houve batida alguma. Quando a novela terminou, tirei o creme do cabelo e tive uma conversa longa e muito pesarosa com Amber por telefone. Estava morta de cansaço. Queria muito dormir cedo, mas sabia que se me deitasse era a lei de Murphy. Haveria uma batida na porta e blá, blá, blá. Obriguei-me a ficar acordada até umas 9h30. E então admiti a derrota e encarei os fatos. Ele não viria. Não haveria batida alguma na minha porta aquela noite. Esqueça, Ivy, vá dormir. Talvez ele volte amanhã. Afundei na cama e tentei encontrar uma posição confortável, mas não pude impedir uma ideia terrível de se alojar na minha cabeça. Se o Ed não voltar amanhã, o que vai acontecer?